Oi, pessoal, sejam bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa da Clint em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou a Roberta Silva, e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de Customer Success. Antes de apresentar os nossos convidados e iniciarmos o bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020, uma mentoria exclusiva com a Sales Hackers na área de CS e vendas e também uma mentoria comigo para a sua área de CS através da consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta fazer um stories no seu perfil do Instagram, mostrando que você está assistindo aqui a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar a página da Clint e dos parceiros, Digitalks, Sales Hackers e a Hubs. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no Instagram da Clint mesmo. E agora, vamos pro papo! E aí, pessoal, estão prontos então para mais uma aula hoje, um conteúdo super bacana que a gente vai ter agora com o Lucas. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde, Robson. Bom, a gente tá gravando de tarde aqui, mas as pessoas a gente não sabe, né? Mas boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Obrigado pelo convite. Aí, muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que a gente vai juntando, que a gente vai aprendendo todos os dias, né? Então, eu gosto muito de fazer esse exercício de trocar com a comunidade, é muito bom. Então, meu nome é Lucas Anzel, eu sou CEO e fundador de uma startup chamada Gorilla. A gente basicamente é um software que faz toda a gestão e o monitoramento da satisfação de clientes. Então, o monitoramento de NPS, CS, CSAT, essas métricas que a gente vai falar tanto hoje, é o meu dia a dia, né? Eu também, de formação, sou designer, então, assim, vontade de conhecer, entender o contexto do cliente, entregar uma melhor solução para ele, faz parte de mim há bastante tempo, nem tanto tempo assim, né, mas ok. E eu também, eu poderia dizer que, em termos de hobby, eu também sou meio cozinheiro e meio músico também, já tive banda e tudo mais, agora me aposentei dos palcos, né, porque a vida é uma só, mas estamos aí. Muito bom. E ele também toma chimarrão, né? Tem o chimarrão Exatamente, ali acompanhando a nossa tá aqui gravação, que eu comigo. tô invejando. É o spoiler do gaúcho aqui, né? Muito bem, mas você já deu aí a dica do que a gente vai falar, todas essas métricas que brilham o olho da galera aí. E eu já queria começar então com a pergunta do o que são métricas de satisfação e métricas de experiência. Tem alguma diferença? Tá, essa é uma pergunta bastante interessante. Os conceitos em si, no geral, eles geram bastante confusão, né? Mas vamos lá. Métricas de satisfação e métricas de experiência, elas são basicamente a mesma coisa, porém, o contexto é que difere as duas. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Então, quando eu estou falando de NPS, SSAT, eu estou falando de métricas de satisfação, eu estou falando de métricas de experiência, tá? Mas se eu olhar, por exemplo, na hora de fazer uma análise, né, olhar para o meu NPS só com foco do NPS, eu vou olhar só a percepção do cliente a partir disso. Então, eu sei que ele é um detrator e nada mais do que isso, né? Além se ele me deixou um comentário, alguma coisa do tipo. Agora, a métrica de experiência é quando eu pego essa nota do meu NPS e entendo o contexto desse meu cliente. Então, beleza, o cara é um detrator, mas o que ocasionou essa percepção dele em relação à minha marca? Foi uma experiência com atendimento? Foi um atraso com o produto? Esse cliente é um cliente novo? É um cliente antigo? Como é que está o relacionamento com ele? Isso transforma ela numa métrica de experiência. O que a gente tem de diferença, Robs, é entre pesquisas de satisfação tradicionais e as pesquisas de experiência. Daí a gente já tem uma diferença um pouco maior. Então deixa eu explorar um pouquinho aqui. As pesquisas de satisfação tradicionais normalmente eram aquelas que eram encomendadas, né, demoravam 3 meses para o resultado chegar, era um questionário de 40, 50 minutos, que até dá um pouco de vergonha de falar em voz alta isso. Eram feitas num período de 1 a 2 anos, então, imagina eu falar com o meu cliente de 2 em 2 anos, isso é loucura, né? E normalmente elas eram apresentadas num board de diretoria, o pessoal olhava, olha só que legal, e virava um peso de gaveta, né? Então não era muito efetivo e normalmente o foco dessas pesquisas não era o cliente. Na verdade, era porque era obrigatório para uma ISO, alguma coisa do tipo, né? Então não tinha a intenção correta. Agora, as pesquisas de experiência, que daí vieram as métricas como NPS, né, CSAT e o CIS, elas já vieram com uma proposta diferente. Primeiro, eu não vou fazer a pesquisa hoje e ter o resultado daqui a 3 meses. Eu vou fazer a pesquisa hoje e vou ter o resultado hoje, então tempo real. A ideia não é fazer uma pesquisa de 50 minutos, é fazer uma pesquisa de 30 segundos.
Então, eu vou mapear a jornada do meu cliente e eu vou fazer micro pesquisas ao longo dessa jornada e capturar micro feedbacks ao longo de toda essa experiência dele comigo. Então, esse é o principal diferença deste universo. Né, por favor, né, gente, diga não às pesquisas tradicionais. Por favor, fale com seu cliente mais de 2 vezes a cada ano. Exato, exatamente. Entendi. E você citou até alguns modelos aí de pesquisa que são comuns para a gente na área de tecnologia, talvez, ou na área de SaaS, mas explica um pouquinho para a gente sobre diferença de NPS, de CSAT, de CIS, como é que é isso? Tá, legal. Vamos lá. Vamos conceituar todas aqui até para a gente gerar um contexto. O NPS hoje é a queridinha, né? Então, todo mundo mede o NPS, é um indicador mais famoso que tem para medir a recomendação dos clientes e a lealdade dos clientes, e ele é usado largamente no mundo inteiro por conta da sua simplicidade, né? Então, explicando rapidamente o que é uma pesquisa que bem provavelmente você que está escutando já recebeu. Então, ó, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa X para um amigo ou familiar. Onde dentro dessa nota de 0 a 10, eu tenho de 0 a 6 clientes denominados detratores de marca, ou seja, clientes que possivelmente tiveram algum tipo de problema, alguma coisa do tipo, e eles não estariam dispostos a falar bem da sua marca, bem pelo contrário, estariam dispostos a falarem coisas não tão legais. Agora, de 7 a 8 são clientes neutros, ou seja, clientes que até estão satisfeitos, mas você não conseguiu gerar algum tipo de conexão com eles. E de 9 a 10 são clientes promotores. São clientes que estão falando para você, meu, gostei muito da tua marca e eu estou disposto a recomendar ela para outras pessoas. No final do dia, o NPS me dá um score, uma pontuação, que ela vai variar de menos 100 até o número 100. E quanto mais próximo de 100, mais clientes promotores eu tenho. Tá? Então, de maneira geral, essa é a explicação sobre a métrica. Daí, ao longo desse papo aqui, a gente vai, né, destrinchando ela e entendendo um pouquinho mais sobre ela, tá? O CIS, né? Então, o CIS significa Customer Effort Score, e ele surgiu dentro de call centers americanos. Porque quando eles estavam criando o indicador, eles tinham uma seguinte hipótese, né? Os gestores de atendimento falavam o seguinte: meu, quanto mais a gente encantar os clientes no atendimento, mais leais eles serão à nossa marca. Então, essa era uma afirmação que eles faziam e investiam muito recurso em relação a isso. E daí os caras falaram assim, meu, mas será que quanto mais a gente encantar o cliente, de fato ele vai ser mais leal à minha empresa? No atendimento, né? Sempre no contexto de atendimento. E eles provaram que não. Na verdade, não tem nada a ver. Se eu encantar o meu cliente, eu simplesmente atender a expectativa dele, em termos de lealdade, tem um impacto zero. Só que eles perceberam que quanto maior o esforço que fosse gerado nessa relação de atendimento, maior ou menor seria o ódio que ele teria de você. Né? Então, medir o esforço poderia ser algo bastante interessante nas relações pós-atendimento. Então, quanto a interação que eu tenho com o meu cliente for mais leve, mais fluida, então a gente tem diversos exemplos para isso. Né? Então, hoje o mundo está com baixo esforço. Então, meu, eu peço um carro, né, com 2, 3 cliques. Eu peço comida com 2, 3 cliques. Hoje, cartões de créditos, né, como o Nubank hoje, que é um dos mais conhecidos, cara, tu desbloqueia pelo aplicativo, faz tudo por ali, sabe? Não precisa nem falar com 0800. Então, todas as interações que a gente tem normalmente com as marcas, elas estão indo para uma relação de baixo esforço. E se eu não conseguir medir isso de alguma forma, pode ser que o atrito entre eu e a marca aumente e eu deixe de se relacionar com ela ao longo do tempo. Então, isso que o CIS faz, tá? E como é que ele funciona? De uma nota de 1 a 7, a empresa tornou fácil a resolução do meu problema, né? Então eu tenho essa pergunta base que eu posso adaptar de acordo com o que eu quero medir. E o CSAT, tá? O CSAT é o último, ele é o mais comum, o mais antigo de todos, que ele vai medir a percepção de satisfação em relação a algo. Então, qual é a sua percepção de satisfação em relação ao atendimento, a tempo de espera, a limpeza do local, a organização dos produtos na loja, né? E só para a gente encerrar aqui, essas 3 métricas, né, NPS, CS, CSAT, vamos pegar o CSAT, que é o último que eu falei, tá? Essa é uma métrica a gente do cunho transacional, ou seja, ela mede coisas específicas, etapas específicas. A gente nunca deve usar ela de uma forma generalista, tá? O CIS também, transacional, ela é muito boa para medir atendimento e também interações com o produto. Então, por exemplo, quem é que é a galera de software aí, às vezes tem um fluxo dentro do software que é um pouco complexo, que talvez o usuário está se perdendo. Então, meu, o usuário terminou esse fluxo de interação, eu posso puxar no pop-upzinho uma pesquisa CIS para validar se essa interação com o meu sistema está fácil ou se está muito difícil.
E o NPS ele é um pouquinho mais complicado. A gente tem o relacional e o transacional também. O NPS por si, ele é uma métrica relacional, ou seja, ele sempre vai capturar a percepção geral que eu tenho com aquela empresa. E eu vou trabalhar com ciclos, né, de 120 ou 90 dias. Então, eu vou pedir de forma mais espaçada aí esse relacionamento. Mas o NPS também pode ser medido do transacional, e é aqui que a polêmica usualmente começa, tá? Por quê? O transacional do NPS, ele é legal no final de uma jornada, não para medir etapas de uma jornada. Deixa eu explicar melhor. Então, por exemplo, o varejo é o mais fácil de explicar. Então, preciso comprar uma geladeira, um micro-ondas. Então, a minha jornada de compra com essa empresa ela é bastante extensa. Então, tem a pesquisa, eu vou até a loja, falo com o vendedor, o produto chega na minha casa, eu instalo, eu vejo se funciona. Então, meu, olha quantos pontos de contato eu tive com essa empresa para no final dessa jornada eu saber, meu, será que com base nessa experiência eu vou recomendar essa empresa para outras pessoas ou não? Esse é o jeito Uhum. correto de aplicar o NPS de forma transacional, tá? Agora, um jeito que muita gente faz e que eu não acho correto é para medir etapas. Por exemplo, NPS no pós-atendimento, né? O quanto você recomendaria o atendimento para uma outra pessoa? Ninguém faz isso, né? É uma pergunta que, inclusive, ela é contra-intuitiva, né? Ninguém sai por aí recomendando atendimento para outras pessoas. Eu Então, espero que é um você tenha um jeito. problema e precise de suporte. Recomendo que você precise de suporte. Exato, exatamente. Porque a gente tem que sempre analisar o contexto, né? Ninguém acorda um dia, putz, eu tô louco para ligar para um 0800 e recomendar para alguém essa experiência maravilhosa. Ninguém faz isso, né? Então, então a gente tem que entender sempre o contexto, né? Então, o NPS transacional ele existe, mas sempre aplica em gente no final de uma jornada. Entendi. E você explicou um pouquinho das regras que cada uma deve obedecer aí. Então, você citou NPS de 0 a 10, a CCS até 7, a CSAT é livre criação de escala. E quando a Uhum. gente entra numa operação e vê que as métricas estão lá, porém elas estão sendo aplicadas da forma errada. Dá para a gente corrigir isso e continuar usando esse dado ou começa de novo? Uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. O ideal é o que a gente faz, tá? Inclusive até, por exemplo, assim, até, Hobbs, eu vou trabalhar um pouco aqui na nossa pauta, tá? A gente tem a parte de planos de ação, para a gente falar de planos de ação, tá? Meu, Tá. se já tem um histórico, eu analiso esse histórico, eu faço uma análise em cima dele, identifico, por exemplo, os meus gaps operacionais. Então, vamos lá, eu vou dar o exemplo do NPS, que é o mais fácil, né? Então, meu, se eu tenho uma porcentagem de clientes que são detratoras da minha marca, o que que levou esses clientes a serem detratores? Eu tenho que fazer um trabalho aí de categorização desses problemas e até mesmo, se possível, subcategorização desses problemas. Porque daí eu consigo fazer uma engenharia reversa, né? Beleza, desses clientes que são detratores, eu tenho 3 categorias de problema. E dentro dessas 3 categorias de problema, eu tenho as subcategorias de problema. Agora, onde é que está mais latente? Ou seja, dentro da categoria atendimento e tempo de espera, meu, tá gigante, tá gigante. Ou seja, se eu resolver esse problema na minha causa raiz, eu vou bem possivelmente aumentar 10 pontos no meu NPS. Então, inclusive, essa é uma forma correta de fazer metas de NPS. Não é, por exemplo, a meta do NPS do trimestre tem que aumentar 10 pontos. Não. A nota é simplesmente uma consequência. A meta tem que ser atrelada à resolução de causas raízes. Então, se tu já tem um histórico, mas a escala está errada, meu, faça esse trabalho com essa escala que você tem, com esse histórico, né? Trace os planos de ação e começa depois a medir um novo ciclo com a escala correta, tá? Mas não desperdice esse histórico que você já tem, né? Porque possivelmente tem coisas importantes ali e coisas que a gente precisa considerar. É porque senão a gente entra naquela onda de, eu tenho medo de fazer pesquisa porque sempre vem umas coisas que eu não quero saber, que eu não quero resolver, e eu já dou isso de desculpa para descartar tudo e começar de novo, e o problema continuar lá se repetindo, e o cliente nem responde, porque ele já falou qual era o problema, a gente não arrumou. Exatamente, isso é uma outra coisa, né? Quando a gente fala de um programa de feedback, né, ele é um organismo vivo, né? Principalmente quando a gente fala de NPS. Então, o NPS ele é muito mais do que um indicador que vai te dar uma nota, ele é um sistema de gestão, né? Então, a Uhum. última etapa do NPS, inclusive, que a gente chama de fechamento de loop, né? De realização de tratativas com os clientes. Que basicamente, né, se a gente fosse ilustrar aqui, a gente não tem slide, mas vamos imaginar aqui na nossa cabeça, tá?
Primeiro, eu capturei o feedback do meu cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o contexto desse meu cliente, ou seja, né, que é o que eu falei anteriormente, né? O cara foi um detrator, por quê? Depois eu vou contatar esse cliente, eu vou entender com mais profundidade o que, que levou, a qual que são as nuances daquela insatisfação. Depois eu vou fazer a categorização desses meus problemas para entender as causas raízes e eu vou compartilhar aprendizados com a minha equipe, né? Então esse é o contexto do fechamento de loop. Agora, no momento que eu tenho esse processo muito bem azeitado, eu entro num outro ciclo, que é o ciclo que a gente chama de inovação contínua, que é onde é que eu vou, com base nessas causas raízes que eu estou resolvendo, eu vou estar avaliando as necessidades dos meus clientes, eu vou estar definindo as oportunidades, daí eu vou através disso, eu vou conseguir idealizar soluções, né? Ou seja, talvez um produto novo, alguma coisa do tipo. Eu vou prototipar, eu vou testar e validar, e daí eu vou implementar na minha operação. E no momento Uhum. que eu começar a fazer isso, eu vou começar a ver que o cliente vai começar a perceber, putz, eu reclamei, eles entenderam minha necessidade, meu problema, porque eles me contataram, e agora eu tô vendo aqui na operação, agora eu fiz o contato de novo, e realmente, cara, não tá acontecendo mais esse problema. E o cliente vai falar assim, ele vai sentir parte desse processo, ele vai saber que a opinião dele é válida e a empresa de fato está fazendo alguma coisa com aquilo. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que o engajamento do próprio cliente também aumente nas pesquisas também. Então, é muito importante, né? Porque essas métricas de experiência, elas têm que inspirar ação, né? É a Uhum. mesma coisa, por exemplo, que eu ir no nutricionista e não seguir a dieta, né? Então, eu vou ter a dieta, mas se eu não ir na academia e não comer direito, não vai me adiantar. É a mesma coisa com esses indicadores, né? Não adianta eu apenas medir e não fazer nada com aquilo. Muito bom. E aí você até já entrou um pouquinho na questão de planos de ação, você deu exemplo de um feedback negativo, mas quando a gente fala de resultados de pesquisa, a gente tem que lembrar lá que tem os detratores, que é a galera que prontamente vamos resolver e vamos Uhum. tratar, mas aquele povo que me irrita, que é o povo neutro, ele não faz nada. Qual que é um É, plano de ação para quem é neutro? bom, excelente, excelente. Normalmente, quando a gente. É que tudo depende também do tamanho da amostra, né? Mas o ideal é eu fazer o fechamento de loop e essas tratativas com todo mundo. E, obviamente, com objetivos diferentes, né? Então, o detrator pode ter um foco maior na resolução de problemas mesmo. Os neutros, também é importante entender causas raízes de neutro, porque normalmente o neutro, gente, ele é um cliente satisfeito. Só que não é um cliente que você conseguiu gerar uma conexão com ele. Faltou alguma coisa. Às vezes ele simplesmente quer consumir algum produto, mas não necessariamente ele tá fiel à tua marca. Isso pode ser porque às vezes é a primeira interação com ele com a tua empresa. Pode ser que a primeira interação que ele tem com a tua empresa, não, né? Ok. Mas também é uma oportunidade que ficou na mesa de você conseguir conquistar esse cliente e se conectar com ele de uma outra forma. Daí ele pode entrar numa regra de relacionamento, né, numa régua de engajamento. O time de CRM, de marketing, pode fazer um trabalho com esse cara também, para tentar falar assim: meu, olha os valores da minha marca, conhece mais da minha empresa, conheça mais do meu produto, os benefícios dele. Tá? E os promotores, né, gente? Os promotores, eu acho que é um dos maiores desperdícios em relacionados a NPS é os promotores. Por quê? Desperdício eu tô falando como é feito hoje, tá? Porque imagina, Sim. usualmente o NPS dá positivo. Então, se meu NPS é 1, dá 1, nota 1. Eu já tenho mais clientes promotores do que detratores, tá? Matematicamente falando. Então, se eu tenho uma quantidade normalmente grande de clientes falando assim, cara, eu fiquei muito feliz e eu tô muito satisfeito, cara. E eu não faço nada com esses caras, eu não faço absolutamente nada com esses clientes. Então é muito importante eu fazer um processo que a gente chama de ativação de promotores, né? Uhum. Então incentivar eles com que eles deem reviews positivos em sites de feedback público, né? Por exemplo, se eu for uma agência de turismo, lá no TripAdvisor, por exemplo, hotelaria, né? Se eu for um varejo no Google, no Yelp, até mesmo escrever um depoimento para eu colocar no meu site, gravar um vídeo de case. Então tem muita coisa que a gente pode fazer com esses clientes promotores que é extremamente importante, né? Que é incentivar eles, por exemplo, se o cara tá falando assim, meu, eu tô disposto a recomendar, por que não recomendo? E daí a parte interessante dessa equação é como é que eu meço isso, né? Então, por exemplo, será que eu consigo dar um cupom do meu desconto e usar uma estratégia de member get member, por exemplo, para esse cara, para fazer com que esses clientes promotores tragam outros, né? E recompensar ele de alguma forma também. Enfim, tem várias estratégias que podem ser pensadas aí, mas é importante, mais importante, inclusive, do que trabalhar com os detratores, ao meu ver, é também trabalhar com os promotores, né? Que é a galera que está disposta aí a falar bem.
Perfeito, eu sempre brinco que a pergunta já é se ele te indicaria, e ele fala que sim e você não faz nada com isso. É, Então, exatamente. a gente está perdendo oportunidades, eu tenho certeza disso. Não, com certeza. Muito dentro desse exemplo, a gente já começa a talvez entrar um pouquinho em outras áreas, por exemplo, aí a gente já estaria falando de marketing de indicação, trilha de conteúdo, já estamos lá em customer marketing. Então, tem uma relação entre essas métricas e outras métricas que eu consigo brincar num plano de ação? Sim, com certeza. É a importância, né? A importância é eu sempre conseguir alinhar, porque assim, vamos lá, vamos dar um passo atrás. Quando a gente está falando de medição da experiência, eu não estou medindo NPS, por exemplo, para o meu time de CX ou time de CS. A ideia é que todos os setores da minha empresa eles se relacionem com esses indicadores e eles tenham acesso à opinião do meu cliente e eles façam melhorias pautadas nisso, né? Colocando eles dentro desse processo. E a gente ter a capacidade de pegar os indicadores das áreas e relacionar com a percepção do cliente é fundamental para a gente se tornar ter mais afinidade com os dados. Inclusive, tem um case brasileiro que toda vez que eu vejo o cara falando, que é o caso Wellington, que ele é o head de experiência da Amaro, eu fico assustado o que eles fazem na Amaro, assim. Porque a maneira com que eles usam o feedback do cliente atrelado aos dados operacionais de experiência é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora, assim, é incrível a forma com que eles transformam etapas da jornada, falando de processos, tá? Processos internos, mas relacionados a etapas específicas da jornada. Eles conseguem, cara, automatizar e criar automações e diminuir taxa de erro na hora de entrega de produtos de uma forma incrível, assim, é uma coisa louca. A Amaro é um grande case brasileiro e, com certeza, trabalhar com esses dados de experiência, atrelado com os dados operacionais das áreas, para fazer soluções específicas, para entregar uma melhor solução para o cliente, é um estágio muito alto, assim, de experiência, que, ao meu ver, poucas empresas estão conseguindo, sabe? Uhum. E você citou uma empresa aí que hoje é case e imagino que tenhamos outros tantos, mas existe algum ranking oficial, lista oficial das melhores empresas com métricas de satisfação, enfim, como é que a gente consegue saber em que pé estamos? Tá, legal. Hã, hoje a gente não tem um site oficial que a gente possa entrar e com confiança, por exemplo, fazer benchmark, tá. Principalmente porque a gente não tem isso. Porque hoje esse processo ele não é auditável, né. Não existe uma auditoria que vai padronizar as formas de aplicação. Então toda vez que a gente vê então você que está me escutando aí, que tem um concorrente e usou a nota dele NPS como um baita diferencial do mercado, não fique desesperado, cara. A gente não sabe como que esse cara está medindo, qual que é a amostragem que ele está usando, em que momento da jornada ele está fazendo, qual que é o perfil do cliente, porque às vezes ele tem uma amostra grande, mas essa nota deu numa uma parcela da amostra dele, né. Então, como a gente não tem uma auditoria desse processo, fica muito difícil a gente fazer benchmark com outras empresas. Não que é impossível. Hoje tem alguns estudos, norte-americanos, né, eu não encontrei nenhum brasileiro, assim, que fosse legal, que tem o NPS por indústria, por exemplo, que a gente pode se basear. Mas não existe nenhum canal, por exemplo, eu poderia dizer, de confiança para eu fazer esses benchmarks. O melhor benchmark que eu sempre falo para os clientes é o seguinte, cara, é você há 6 meses atrás, né? É você com você mesmo há um ano atrás. É você com você mesmo no trimestre passado. Então essa é o melhor benchmark possível. E dentro dessa ideia de você com você mesmo entra de novo a nossa questão de dados históricos. Então, esse tipo de métrica a gente esconde a última ou guarda o histórico? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Porque assim, essas métricas elas como eu tô capturando ela a todo momento, eu guardo histórico, é claro, para eu ver a minha Hum, evolução, né. Eu tenho que ver minha evolução. Então, qual que era o meu cenário quando eu comecei e qual que é o meu cenário hoje? Mudou alguma coisa, não mudou? Eu evoluí ou eu não evoluí? Será que eu piorei? Então é muito importante eu ter essa análise de períodos aí para fazer a comparação, com certeza. legal. Mas os três tipos que a gente está falando aqui, por exemplo, o NPS, se eu quero ver o NPS do ano, eu tenho que considerar todas as notas do ano.
Se eu quero Perfeito. ver o NPS do quarter, eu pego só desse quarter e comparo com a do quarter passado, mas sem sobrescrever. Todas Sim, elas funcionam isso. nesse modelo? Sim, perfeito. É isso aí. É isso aí. Muito bacana. E como você falou, então não tem a questão de vou pesquisar no mercado quem tem um NPS melhor do que eu, mas em geral as empresas elas já estão fazendo, praticando, é isso que você está vendo no mercado, ou ainda tem muita resistência de pesquisa, as pessoas ainda têm medo de pesquisa? Eu acho que é um pouco dos dois. Tem empresas já fazendo isso muito bem, de uma forma muito orquestrada, de uma forma muito organizada e já automatizada, já tomando decisões em cima disso. E tem um pessoal que às vezes quer medir de uma maneira muito afoita, tá? Eu vou dar um exemplo que é o mais clássico de todos de como não fazer, tá? Vai um diretor, ele vai num evento, daí ele vê que o concorrente dele está no painel e fala que mede NPS, atrela NPS à bonificação. Ele chega enlouquecido no outro dia de manhã, falando: Meu, tem que medir esse negócio chamado NPS. Ele dá uma nota lá, vamos medir quanto a gente está e já vamos colocar uma meta e vamos dar bônus para todo mundo. Ou seja, ninguém sabe o que é NPS, ninguém sabe a importância de medir isso, a importância de ter a percepção do cliente, e o pessoal já está atrelando bonificações em cima disso. Qual que é o grande problema? Porque a galera vai burlar. É isso. Então a galera, bem provavelmente, ela vai falar, vai ligar para o cliente e falar assim, viu, amigo, o que importa é 9 e 10, tá? Se você não dá 9 e 10 aqui, eu posso ser demitido. Né? Então o cliente fica, putz, né? Eu não quero demitir o cara. Então a galera já começa a burlar o próprio sistema e a métrica que era para ser uma coisa que funcionava muito bem e que a gente para tomar decisões interessantes, eu vou ter uma nota deturpada. Tem um outro case também de uma concessionária que ela colocou que a nota ruim era 9, nota média era 9,5 e nota excelente era 10. Então, tem Entendi. O NPS dela tinha 9,5, inclusive. isso, era 9, 9,5 e 10. Entendi. Está totalmente dentro da técnica, sabe o que está Totalmente. fazendo. Perfeito, perfeito. Então, não, isso acontece muito, gente. Eu fui numa loja de chocolates esses dias e eles tinham um totem, tá? Aquele totemzinho. Isso até uma dica pro pessoal. Gente, o NPS, ele é uma métrica que tem que ser traqueável. Não pode ser uma pesquisa anônima, porque se for uma pesquisa anônima, eu não consigo fazer o fechamento de loop com o cliente. Então, normalmente eu trabalho com um canal traqueável, um e-mail, um SMS, alguma coisa do tipo. Mas beleza. Era um ponto de venda, né? Físico. Tinha o tabletzinho ali. E o mais interessante que me chamou a atenção, que eu estava na fila, eu estava olhando pro totem ali, né? Porque eu falei, olha só, que interessante. E tinha umas pessoas na minha frente, e daí, quando a pessoa da minha frente passou, a mulher que estava no caixa passando a compra foi lá e deu 10 e falou assim, viu, tu quer escrever um pouquinho sobre a tua experiência aqui? Então a própria caixa estava respondendo para os clientes nota 10, né? Por quê? Porque possivelmente ela tem alguma coisa atrelada ao NPS da loja com algum tipo de bônus e recompensa. Então, isso bem provavelmente está acontecendo. Entendi, a galera está muito mais focada no número, na nota do olha quem sou eu no mercado, do que realmente numa estratégia, seja usando o NPS, ou a CSAT, ou o CS. Então tem toda uma questão de o que eu faço com isso, não é só um número, não é uma identidade. Exato, mas é a falta de foco no cliente, né? Então, no momento, por exemplo, que eu não entendo que isso é importante para mim, é o benefício que isso vai ter, eu olho só para o meu próprio umbigo e falo assim, cara, se eu não entregar essa nota, eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Então, ninguém Uhum. quer levar retaliação. Isso normalmente é um desalinhamento cultural que acontece esse tipo de problema. Infelizmente, né, por exemplo, bonificação, quando a gente fala de monitoramento de alguma métrica, o NPS é o mais famoso, cara, tem que estar medindo o NPS pelo menos um ano, sabe? E a empresa tem que estar com uma cultura bem alinhada em relação a isso, e entender, e todo mundo tem que entender o papel do NPS, por exemplo, o papel desses indicadores, e o objetivo não é retalhar, apontar dedo, falar assim, a culpa é tua, não. A gente tem que entender os gaps de operação a partir desses indicadores e como é que todos nós podemos melhorar a partir disso. Até porque a gente, nós que já estamos dentro da área de CS há mais tempo, hoje a gente consegue ter um olhar sobre isso. Não, NPS não é da área de CS, NPS é da empresa. Mas quem está Uhum. começando agora, né, esses afoitos que você comentou de vir alguém fazendo, quer fazer também, ele responsabiliza a área. E isso pode É, ser muito prejudicial para a cultura. 100%, 100%. Porque, meu, às vezes é que é um cenário muito complexo, né?
Um cliente detrator, ele pode ser detrator por diversos motivos. Pode ser relacionado a algum bug do software, por exemplo, pode ser relacionado ao atendimento, pode ser relacionado ao tempo de espera, pode ser porque eu não tenho feature nova há 3 meses, entendeu? O boleto não Então, chegou? o boleto não chegou, exato, é problemas de fatura, né? Isso, por diversos motivos. Então, por isso que é importante todos terem noção e conhecimento da métrica e como que cada setor. Por isso que é importante também mapear a jornada, né? É importante porque a partir do momento que a gente mapeia a jornada, a gente pode fazer um passo 2 aí, né? Que é uma evolução, que é o mapeamento, é fazer o blueprint dessa jornada. Ou seja, relacionar as etapas da minha jornada com os processos e com os setores. Para saber assim, ó, o tiozinho do TI que fala que não tem nada a ver com o cliente. Aqui na etapa 3, você é primordial. Né? Perfeito. Então, é uma forma dos outros setores entenderem que eles também têm um impacto na experiência do cliente. Perfeito. Teve um momento da sua fala que você comentou e aí você usa uma ferramenta traqueável. Eu tenho uma opinião muito forte sobre pesquisas de satisfação. Eu não vou influenciar a sua resposta, Lucas, mas ela pode ser presencial. Eu posso falar, Lucas, me fala de 0 a 10 se você quer participar de novo. E ficar te encarando assim até você me responder? Olha, é que assim, normalmente pesquisas presenciais, elas têm outro foco, né? Normalmente a gente está falando de um focus group, alguma coisa, e ela não tem o objetivo de medir satisfação propriamente dita, recomendação, algo do tipo, tá? Normalmente ela tem o objetivo para entender padrão de comportamento de cliente, para saber até mesmo como um teste de usabilidade, né? Então, pesquisas presenciais elas são muito válidas, mas não nessa modalidade que a gente está falando aqui, que é para avaliar etapas específicas de uma jornada, tá? Isso não acho que não é legal, não. Boa. Para a gente fechar agora, você já deu várias dicas aí, já disse inclusive o que não fazer, mas a galera que quer começar a fazer alguma coisa amanhã, gostei de tudo isso aí que você falou, Lucas, o que eu começo a fazer amanhã? Tá, primeiro é o seguinte, é ter intenção de querer medir, não medir por medir, é medir para de fato entender os problemas, para que de fato eu quero entender as falhas do meu negócio ou da minha operação para buscar uma melhoria, tá? Então esse é o ponto número 1, é ter a intenção de medir da forma correta. O segundo ponto é entender, tá, tu me falou de NPS, de NCS, CSAT, qual que eu faço? Não tem uma resposta para isso também, uma resposta simples. O ideal é você primeiro começar pelo mapeamento da jornada, tá? Mapeia a jornada do teu cliente, porque daí dessa forma ela vai te beneficiar de diversas formas. Você já vai colocar o sapato do cliente e o óculos dele, então tu vai enxergar a tua empresa através dos olhos dele. E a partir da jornada você vai entender o quê? Qual que é o melhor momento de fazer a pesquisa? Que métrica utilizar para o output que você quer, né? Qual que é a periodicidade e que canal que eu vou escolher. Então, a partir da jornada, isso dá uma clareza muito grande na hora de escolher a métrica, tá? Então, primeiro, só fazer uma revisão, cara, tem intenção de fato de medir, de querer implementar isso como um sistema, como modelo, como parte do processo, como cultura da empresa, que é ouvir o cliente, né? Para botar o cliente no centro. E daí, na hora de escolher a métrica, cara, mapeia a jornada e a partir da jornada a gente define. Beleza, o NPS para mim é interessante. Agora, nessa etapa aqui, é legal eu medir o CIS aqui, porque eu terminei, por exemplo, um atendimento. Então, a partir dessa jornada, a gente consegue definir qual é o melhor indicador para a gente. Perfeito, muito boa essa dica, muito bom o nosso papo. Se alguém quiser continuar batendo um papo contigo, tu está aberto nas redes sociais, a galera consegue te achar? Me achem por Lucas Hansel, meu nome, tá? No LinkedIn e no Instagram, que são as duas redes que eu tô mais presente. E, gente, eu tô super aberto, troco ideia com a comunidade inteira sempre. Podem contar comigo o que vocês precisarem. E obrigado pela oportunidade de estar trocando conhecimento com vocês também, gente. Foi um prazer. Imagina, eu super agradeço você ter topado, ter compartilhado o seu tempo e todo esse conhecimento que você tem sobre todas essas técnicas, e tem muito mais, viu, gente? Isso foi só um pedacinho que a gente consegue abordar aqui, então continuem assistindo também aos outros episódios que a gente tem da Semana Marketing Vendas, e a gente se vê numa próxima. Obrigada, Lucas. Valeu!